Olá, seja muito bem-vindo. O Sporting Corporate está no ar, o que quer dizer que estamos prestes a conhecer mais um parceiro do Sporting Clube de Portugal. E desta vez, a CIMAI. Venha daí. Pedro, muito obrigada por receber a Sporting TV. Vamos começar exatamente por falar um bocadinho do seu percurso para depois chegarmos aqui à CIMAI, onde de resto vamos falar neste Sporting Corporate. Mas para já, Pedro, um bocadinho do seu percurso até chegar e a ligação ao mercado até chegar aqui à CIMAI. Muito bem, pronto. Antes de mais, eu queria agradecer a presença aqui do Sporting. É um prazer receber-vos e será sempre um prazer receber-vos. Em relação à minha ligação, à empresa nasce também da minha ligação ao desporto, porque eu fui nadador, não do Sporting, mas fui nadador de alta competição, cheguei inclusive à Seleção Nacional, isto estamos a falar de há muitos anos atrás, e a minha ligação começa aí, obviamente depois o percurso académico em que me formei em Engenharia. E, a partir daí, ingressei na área da indústria química, não na CIMAI, portanto, numa outra empresa anteriormente. E em 94, porque a CIMAI é uma empresa de origem familiar, e eu faço parte da família fundadora, fui convidado a integrar os quadros de gestão da empresa, em 94, portanto, ainda muito novo, portanto, tinha 27 anos, e assumir a parte da área comercial. E foi aí que comecei, portanto, a minha atividade aqui na CIMAI. O percurso, enfim, desde lá até agora foi um percurso tumultuoso, como a economia do nosso país, de certa maneira, mas foi um percurso gratificante. Portanto, a minha atividade depois da área comercial, passei a CEO da empresa já em 2014, com a apresentação da minha mãe, que foi a fundadora da empresa. E assim, a minha ligação é esta. E normalmente quando se mete família e trabalho, há pessoas que dizem que isto não corre bem, mas aqui correu muito bem. Correu otimamente. Aliás, quer a minha mãe, quer o meu pai esteve na banca, mas ingressou depois como administrador financeiro também em 96, e esteve até ao fim da vida dele ligado à empresa. E portanto não tivemos, com certeza que de vez em quando há divergências de opiniões, há visões diferentes, são gerações diferentes também. Mas não foram, nunca puseram em causa a estabilidade da empresa, foi sempre isso que foi a nossa prioridade. Agora sim, vamos entrar aqui no mundo da CIMAI e para quem está a ver a Sporting TV e não sabe do que é que trata, do que é que faz, apresentar a CIMAI. A CIMAI é criada em 1987 como uma empresa de investigação dentro de um grupo de empresas que depois houve uma cisão dentro do grupo por aquisições e vendas de outras empresas e a CIMAI ganhou autonomia em 93 e em 94, que é quando construímos esta fábrica, e passámos a produzir os nossos próprios produtos, porque basicamente nós fazíamos investigação e desenvolvimento para um grupo de empresas. Pronto. Ganhámos autonomia total e dedicámos-nos à fabricação de produtos numa ótica B2B, portanto numa ótica de produtos para outras empresas e também para entidades públicas ou de utilidade pública, como por exemplo o caso do Sporting e de outros clubes que fornecemos. Muito focados sempre na área da água, da qualidade da água, mas não só. Portanto, nós temos outras atividades, nomeadamente na parte de higienização, desinfecção, manutenção industrial. Portanto, temos várias atividades a nível químico, mas temos um foco muito grande na área da água, que representa cerca de 50% da nossa faturação. Naturalmente aí aparecem as autarquias, clubes, ginásios, onde temos uma presença muito forte hoje em dia, quer no fornecimento dos produtos químicos, que é uma atividade que ainda hoje mantemos como uma principal, mas também começámos a atuar na área da manutenção de complexos de piscinas de grande dimensão, de complexos desportivos. E hoje é um dos negócios em que estamos muito fortes. Também desenvolvemos paralelamente uma área de engenharia, onde fazemos, portanto, melhorias a nível hidráulico e de equipamentos de tratamento de águas, nas piscinas, em águas industriais, em águas de captação. Por exemplo, no Sporting, em concreto, nós, além de fazermos a manutenção da piscina, da vossa piscina, digamos, no complexo multidesportivo, fazemos também a manutenção de tudo o que está na academia e o tratamento da água potável, da água de abastecimento a toda a academia.
que foi um desafio, porque é uma captação de água própria que o Sporting tem. Dentro deste mercado, obviamente, há sempre, alguma... Eu não queria estar aqui a falar, mas há competição, não é? Como o Pedro estava a dizer, estar sempre à frente, não é? Há que estar, e eu acho que aí há quem seja contra, mas há também, eu acho que é sempre bom olharmos para aquilo que às vezes os adversários estão a fazer, claro, não é? Também para evoluirmos. Há muita competição nesta área, como é que é possível estar sempre um passo à frente ou se inovar, que neste caso acredito que seja mais por aí? Não, evidentemente que há concorrência. Na área da manutenção que nós fazemos e na área de engenharia, menos. Na área dos químicos, evidentemente, muitos dos químicos são commodities e aí há muita concorrência. E, portanto, o fator preço é muito importante. Na área da inovação, na questão da qualidade da água, não sentimos tanta concorrência. As empresas que estão em Portugal mais presentes são empresas multinacionais e que veem o mercado português como um mercado muito pequeno. Portanto, não investem sobremaneira em apresentar coisas novas no nosso mercado. Portanto, eu que vou bastante a feiras lá fora, a nível internacional, vejo inovações lá fora que depois em Portugal não chegam cá. Também não deixa de ser verdade que o facto de sermos uma economia pequena e uma economia, de certa forma, onde, por exemplo, o setor Estado, que é um setor que tem que estar sempre na dianteira nestas coisas, tem pouco dinheiro para investir disponível para este tipo de investimento. Eu acredito que seja também um bocadinho por isso que essas multinacionais não se têm focado muito no mercado português. Ora, isso deixa-nos uma porta aberta, de certa forma, para sermos nós a tomar a dianteira e a propor claro, novidades. Por exemplo, estamos a trabalhar neste momento num projeto completamente inovador, que é a área de reciclagem de água nas piscinas. Já temos um sistema a funcionar, que está em testes neste momento, que já está em teste até há vários meses, que é um projeto piloto e que basicamente o objetivo é bastante simples, mas é tecnologicamente muito difícil de implementar. Que é basicamente, por lei e por uma questão de saúde pública, cada piscina tem que rejeitar para o esgoto, de certa forma, portanto, como água desprezada, cerca de 2 a 3% do seu volume total. Portanto, numa piscina como a de Sporting, por exemplo, que tem 1000 metros cúbicos, quer dizer que tem que desprezar 30 metros cúbicos por dia de água quente e tratada para o esgoto. E vai ter que repor água. Portanto, essa água que vai ser reposta é água não tratada e fria. E vai ter que ser aquecida e vai ter que ser tratada quimicamente. Pronto. O que significa que há um desperdício grande, quer de água, quer de energia, quer de produtos químicos. E o que é que nós hoje em dia estamos a fazer? Agarramos essa água, que é rejeitada, tratamos-la em processos em série bastante complexos e voltamos a pô-la ao uso da piscina, portanto, ou seja, voltamos a devolvê-la à piscina. E o que é que isso implica? Tem duas vantagens. Primeira, a água não é desprezada, e a segunda que conseguimos, que foi um plus, digamos assim, foi um adicional e que não temos nenhum concorrente neste momento que consiga fazer isso, foi que a nossa perca de temperatura, portanto este tratamento é feito na zona técnica das piscinas, portanto in situ, conseguimos perdas de temperatura muito baixas, abaixo dos 2 graus. Ou seja, uma piscina como por exemplo a do Sporting trabalha a 27, 28 graus, eventualmente 29. Nós estamos a conseguir que o retorno da água para a piscina venha a 2 graus abaixo, 1 grau abaixo no mínimo. Portanto, ou seja, o nível de aquecimento que é preciso para repor as temperaturas é mínimo. Isto significa que, além de não estarmos a desprezar água, estamos a poupar energia. E isso, obviamente, tem uma repercussão económica e ambiental, porque a queima de gás é, invariavelmente, a forma como se aquecem todas as piscinas neste país, ou a grande maioria. Obviamente, depois há energia solar em alguns equipamentos, etc. Mas o standard é isto. E nós conseguimos aí reduzir a pegada de carbono, obviamente, e poupar água. Poupar, claro que sim. Portanto, essa é uma das nossas apostas para este ano. Portanto, o equipamento será lançado este ano. E que estamos a trabalhar também com várias autarquias, com projetos, para pormos projetos idênticos àquele que já temos em piloto.
Pedro, um ponto também muito importante é perceber a dimensão da CIMAI lá fora, porque não está apenas em Portugal. Não. Nós diretamente estamos no Brasil, onde adquirimos uma empresa em 2016, uma pequena empresa, porque nós tivemos no Brasil derivada aos Jogos Olímpicos, portanto em 2016 fomos contratados para fazer a manutenção de algumas das piscinas que tiveram no processo olímpico, quer no processo de treino, quer no processo de competição, nomeadamente a arena principal, onde tivemos 4 técnicos nossos, portanto destacados, a fazer a manutenção das piscinas do processo olímpico. Até por sinal, há uma piada, porque a única piscina que nós não fizemos manutenção, que foi a piscina do polo e da natação artística, ficou verde. Pronto, mas isso, enfim, que foi o Maria Lenk no Rio de Janeiro. Pronto, isto para explicar que a CIMAI, portanto, em 2016, como tinha necessidade de concorrer a concursos públicos no Brasil, assim o fez e adquiriu uma empresa e formou a CIMAI Brasil, portanto a empresa depois mudou de designação para CIMAI Brasil, que hoje se mantém, muito focada no serviço, portanto nós lá não temos componente industrial, focada no serviço de tratamento de águas e exclusivamente nas piscinas de alto rendimento, ou seja, piscinas de atletas de alto rendimento. É só nisso que estamos. Estamos hoje presentes, por exemplo, no maior centro paralímpico do mundo, que é em São Paulo, tem 6 piscinas. Estamos no Rio de Janeiro, presentes, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade da Força Aérea, portanto, que são 2 piscinas emblemáticas, todas de competição, estamos a falar de tudo piscinas olímpicas, de 50 metros. Estamos em Salvador da Bahia também, onde temos o contrato de manutenção de uma piscina que pertence hoje à Prefeitura e ao Estado de Salvador da Bahia também. E estamos em Fortaleza, portanto, numa piscina que era uma piscina de treino da Seleção Brasileira, portanto, em Fortaleza. E estamos a concorrer naturalmente a outros contratos. Temos também alguns condomínios de luxo, que são as únicas entidades que nos procuram, que têm piscinas também já de alguma dimensão. No Brasil. Sim, exatamente. Pronto, e este tem sido o nosso segmento no mercado, é um nicho, é um setor nicho. Nós nunca quisemos estar a massificar a nossa presença, que isso obviamente implicava uma estrutura muito grande e também irmos para o mercado de mass market significava que íamos para o setor preço única e exclusivamente, portanto uma política de preços baixos e não é nossa, portanto, não íamos oferecer valor acrescentado sobre as empresas que já existem hoje no Brasil. Em Angola, onde também estamos presentes com uma parceria, estamos muito presentes também no mercado das piscinas, naturalmente, não só, também na área da industrial, etc., mas também é um mercado onde estamos fortes. Na União Europeia temos negócios de exportação, portanto, puro e simples, para a Polónia, para a Alemanha, para a Espanha, também agora para a Eslovénia e outros mercados vão surgindo. Temos algumas exportações para São Tomé e Príncipe, para Cabo Verde e, portanto, estamos presentes nos mercados que nos vão procurando. Já vi que tem mesmo assim muito, não é? E tem perspectiva ainda de aumentar? Sim, naturalmente. Nós não... Já estou quase a entrar aqui nos planos para médio e longo prazo. Sim, o Brasil é uma porta de entrada na América Latina em geral. Nós percebemos, com a nossa presença no Brasil, que há espaço para crescermos em toda a América Latina, até porque o Brasil é a potência da América Latina, como sabemos. Portanto, já temos alguns pedidos da Bolívia, por exemplo, do Uruguai, do Peru, portanto, ou seja, exatamente dentro do mesmo nicho de mercado, ou seja, piscinas de alto rendimento, piscinas onde treinam seleções, etc., há essa intenção. Dentro da União Europeia, o nosso objetivo não é crescer estando presente nos mercados, até porque não há essa necessidade, mas sim através da exportação direta dos nossos produtos para outros clientes, em Espanha, na Alemanha, etc. Temos tido algumas solicitações de clientes nessa área e, obviamente, estaremos sempre interessados em crescer. Em África, Moçambique foi uma experiência que não nos correu muito bem, pela distância, pela dificuldade logística e pelo facto da África do Sul estar ali ao lado e Moçambique pertencer à Commonwealth também, portanto, que também é uma coisa em nosso desfavor. E, portanto, aí sentimos dificuldades e foi um mercado que praticamente saímos, porque vimos claramente que não estavam... Era muito difícil conseguirmos pôr os nossos produtos e soluções lá.
Agora, mesmo em África, há outros mercados, o Congo, o Ghana e uma série de mercados que estamos atentos à sua evolução. Obviamente que temos de falar desta parceria com o Sporting Clube de Portugal, não é? Como é que surgiu, há quanto tempo e depois, obviamente, o balanço que faz desta parceria? Bem, a nossa parceria com o Sporting começa de uma forma interessante, porque foi quando o novo estádio é construído. O Sporting lança-nos um desafio. O Sporting ficou com uma piscina com um nível tecnológico muito avançado em termos de equipamentos, porque fez investimentos nesse sentido, e não tinha pessoal dentro da sua equipe de manutenção própria capaz de operar aquele tipo de equipamentos. Então veio ter connosco e lançou-nos o desafio de nós tomarmos conta não só do fornecimento dos produtos que já fazíamos, mas também da manutenção, no geral. Ok, vamos a jogo. E olha, foi um casamento que dura até hoje. Tem sido. Portanto, e tem sido uma parceria muito profícua, até a nível relacional. E é para continuar, então, esta parceria? É, seguramente. Por muitos mais anos. Exatamente. Pedro, muito obrigada por termos estado aqui à conversa. A conversa vai continuar com a engenheira Anabela, certo? Exatamente. Que está mais dentro da parte operacional, por assim dizer, não é? A minha colega Anabela, já agora aproveito para contar, porque é uma curiosidade de uma conversa que nós estávamos em off, que é dos estagiários. A engenheira Anabela entrou como estagiária para a CIMAI em 1996. Pronto, portanto, já são uns aninhos. E é hoje um dos meus braços direitos na empresa, é gerente da sociedade, portanto, eu depois, no início não expliquei isto, mas desde que a minha família saiu, naturalmente a CIMAI tornou-se uma empresa profissionalizada e o órgão de gestão hoje, eu sou o único membro da família e, portanto, os outros 2 membros gerentes são profissionais que já cá trabalhavam e que hoje são gerentes da sociedade. A engenheira Anabela é uma das pessoas. Muito bem. Então, nós vamos seguir o nosso Sporting Corporate com a engenheira Anabela. Pedro, mais uma vez, muito e muito obrigada. E deixe-me já agora dar também os parabéns e que corra bem este desafio de reciclagem da água, que é mesmo o futuro. Muito obrigado. Pedro, muito e muito obrigada. O Sporting Corporate segue agora com a engenheira Anabela. Vamos então continuar a descobrir mais sobre a CIMAI. Já estou muito bem acompanhada pela Anabela. Anabela, muito obrigada. Sei que estávamos aqui a comentar em off que prefere estar no laboratório atrás, não é? Que não gosta tanto de estar aqui. É verdade. Isto não é toda a minha praia. Não é a praia, mas pronto. Mas nós também temos muita curiosidade em relação ao seu trabalho e àquilo que tem feito, obviamente, aqui na CIMAI. O Pedro já levantou o véu e já contou a curiosidade que a Anabela veio para cá exatamente como estagiária e que hoje em dia é o braço direito. Recuamos só um bocadinho, foi literalmente sair da faculdade e vir para cá. Foi exatamente, foi acabar o bacharelato e pensar, vou estudar, fazer a licenciatura à noite e no entretanto vou ver o que é que existe no mercado e vim parar aqui. Para quem está a ver a Sporting Corporate e a pensar, mas o que é que a Anabela faz no dia-a-dia? Ui! Tanta coisa, eu sei, tantas áreas. Ou seja, atualmente a minha área é mais mesmo gerir a fábrica, a prevenção da legionela ao nível dos clientes, tenho também a supervisão da qualidade, mas neste momento aquilo que me ocupa mesmo muito tempo tem a ver com a prevenção da legionela. Então vamos já começar a falar. Já sei que é uma grande preocupação mesmo, que há pouco aqui em off a Anabela já estava a comentar. Vamos desenvolver esse seu trabalho. Portanto, no âmbito da prevenção da legionela, o que é que nós, CIMAI, fazemos? Estamos muito junto dos clientes no sentido de eles adotarem procedimentos que evitem que a legionela se instale nos edifícios. Porque se houver procedimentos preventivos, dificilmente ela vai aparecer. Se não houver, ela vai aparecer. Ela é uma bichinha que gosta de água, que existe na água, portanto ela existe naturalmente. Se nós formos fazer pesquisa da legionela num rio, numa lagoa, ela está lá. Portanto, ela já existiu certamente em todas as instalações, nós apenas não soubemos porque não fizemos análises, mas ela já lá esteve porque é normal que ela apareça. Aquilo que nós temos que fazer é preparar tomar as medidas de antecipação. Tomar as medidas para que ela depois não prolifere.
Portanto, e dessa forma não haja problemas de saúde com quem frequenta a instalação, quer como colaborador, quer como utente externo ou inclusivamente no exterior, porque quando estamos a falar de torres de arrefecimento ou equipamentos que existem no exterior, qualquer pessoa que passe na zona pode de alguma forma desenvolver se o nosso sistema imunitário não estiver assim tão forte quanto isso. E é esse o seu principal desafio agora? É este o meu principal desafio agora, preparar e ajudar os clientes a elaborar planos de prevenção e de controle, fazer uma análise de risco, identificarmos quais são os pontos críticos das instalações e em conjunto ver que procedimentos é que eles já têm, tentar sempre de alguma forma aproveitar aquilo que eles já fazem, eventualmente dar um toquezinho daqui, um toquezinho dali para eles melhorarem em algumas coisas e sistematizar procedimentos, sistematizar registros, porque quando as coisas estão sistematizadas é mais difícil que os problemas venham a acontecer e depois ajudar na monitorização e quando aparece algum caso positivo, porque aparecem, tomar as medidas que devemos fazer, explicar, ajudar o que é que vamos fazer para que ela desapareça rapidamente. Portanto, basicamente, esse tem sido o meu trabalho quase em 80% do meu tempo atualmente. Ou seja, no que toca à legionela, acima de tudo, prevenção e depois, uma vez detectada, tendo já essa prevenção ativada, obviamente que é muito mais fácil de controlar. Sim, é até isso. porque a prevenção, o plano de prevenção que é elaborado já define quais são os procedimentos que devem ser efetuados quando aparece um caso positivo. Portanto, o que é que tem que ser feito, de que forma é que tem que ser feito. Normalmente nós acabamos sempre por dar uma ajuda, porque muitas vezes o cliente está um bocadinho, é algo que ele desconhece, Claro. Nós ajudamos, damos algum apoio, mas tudo isso já está perfeitamente definido em documento para que o cliente saiba exatamente o que é que tem que fazer. E os clientes são receptivos quando a Anabela, imagino, vai a um sítio que ainda não tem esse cuidado ou ainda não teve esse alerta para a necessidade de prevenção. A Anabela vai e explica. O cliente são bastante receptivos, porque o facto de, atualmente, já toda a gente já ouviu falar de legionela. A CIMAI começou a falar de legionela em 1996, 97, quando ninguém sabia bem o que era a legionela. Inclusivamente, quando houve o grande caso em Portugal de Vila Franca, Sim. nós, um dia antes, ou seja, o caso rebentou numa sexta-feira e nós na quinta tínhamos estado num seminário em Portimão a apresentar um equipamento de prevenção de legionela, ou seja, por uma pura coincidência. Portanto, a partir desta altura, toda a população em geral ficou muito mais sensibilizada para os riscos e o que é que pode correr mal quando efetivamente existe legionela. E a partir daí, aquilo que eu tenho sentido é que as pessoas não sabem muitas vezes nas instalações. Ultimamente tenho trabalhado muito com clínicas dentárias. Porquê? Porque eles têm equipamentos que geram aerossóis e que estão diretamente na nossa boca. E, portanto, se aquelas cadeiras não tiverem uma prevenção, não tiverem determinados procedimentos, podem ser efetivamente um caso de risco. E eles não sabem mesmo o que é que têm que fazer, ou seja, eles estão completamente desconhecedores daquilo que é a prevenção, mas são extremamente receptivos e são extremamente organizados e rapidamente, a partir do momento que têm o documento, rapidamente implementam os procedimentos definidos e depois seguem tudo by the book. Portanto, aquilo que eu tenho sentido é que realmente há uma mentalidade atual que não é a mesma que existia há 5 anos atrás. Também temos lei, Sim, está legislado, claro. E quando as coisas não correm dentro da lei pode haver penalizações. Coimas, e as pessoas também estão um bocadinho sensibilizadas para esse ponto. Portanto, E sendo que de há uns anos para cá as pessoas têm a legionela, e voltando aqui se calhar ao tema que já passámos, assim muito ao de leve, obviamente que sempre que ouvimos falar em legionela ficamos sempre um bocadinho em alerta. Há ainda algum desconhecimento? Há ainda algum desconhecimento de como é que se apanha a legionela e quais são os equipamentos de risco de legionela. Na maioria das instalações, pelo menos nas mais pequenas, em que não existe um departamento, chamemos-lhe de segurança ambiente, nas organizações maiores existe e já sabem concretamente do que é que estamos a falar,
Eu, quando falo em legionela, as pessoas falam de ar-condicionado, Pois, exatamente. que está completamente errado. Quando foi o caso de Vila Franca de Xira, foi muito por, pelo menos as pesquisas que eu na altura fiz, estava tudo associado ao ar-condicionado. É completamente errado, porque assim, a legionela, para existir e para se desenvolver, tem que ter água. E um equipamento de ar-condicionado praticamente não tem água nenhuma, portanto, onde houver água acumulada é onde ela vai existir. E normalmente, porque é que vem a situação do ar-condicionado? Porque quando a legionela foi detectada nos Estados Unidos, no Congresso dos Legionários, efetivamente foi pelo sistema de ventilação. Mas porquê? Não porque era um ar-condicionado, mas porque era uma torre de arrefecimento que tinha água e essa água estava contaminada e contaminou as zonas envolventes. E as pessoas ficaram com a associação do sistema de ventilação ar-condicionado legionela. Não, normalmente o ar-condicionado é das zonas menos críticas que pode existir na instalação. Temos normalmente outros equipamentos muito mais problemáticos, desde as águas quentes sanitárias, as torres de arrefecimento, equipamentos terapêuticos ou piscinas, não aquelas piscinas tradicionais, Sim. mas os jacuzzis ou as piscinas recreativas que têm aqueles bicos de pato, fazem projeção de água. Okay. Essas são mais problemáticas. Temos os sistemas de rega, que são sempre sistemas bastante suscetíveis de desenvolver legionela. Porquê? Porque normalmente a água da rede é retirada do cloro, que é aquilo que desinfeta a água e faz com que não se desenvolvam micro-organismos, nomeadamente a legionela. Ao tirarmos parte do cloro, quase todo, a probabilidade de desenvolvimento microbiológico sobe e, portanto, são sistemas que podem facilmente desenvolver. E temos também, muitas vezes, as redes armadas de incêndios, que são águas que estão paradas N tempos dentro de um determinado reservatório e que fazem com que também a probabilidade de desenvolvimento seja muito grande. Portanto, normalmente estes são os equipamentos mais suscetíveis de poder e onde nós trabalhamos e onde de alguma forma damos algum suporte aos clientes e a potenciais clientes, porque às vezes ligam-me com uma dúvida e obviamente que... A Anabela sempre pronta, obviamente, tentamos ajudar, pelo claro. menos dentro daquilo que sabemos e daquilo que vamos aprendendo todos os dias. Muito bem, maravilha. Anabela, obrigada. Foi Obrigada fácil, eu, não Catarina. gostou, mas não? Não gostou, não doeu. Obrigada, Catarina. Obrigada, Anabela. Quanto a nós, até ao próximo Sporting Corporate.